que tem ocorrido com o cristão moderno? O que tem ocorrido com a igreja das últimas gerações? No que se tem se transformado o meio cristão contemporâneo? Para onde estamos indo? O que temos buscado em primeiro lugar para nós, para as nossas famílias? Será que temos vivido o genuíno Evangelho de Cristo? Será que temos sido realmente discípulos de Cristo? Você que me vê, você que me ouve, você tem crescido em arrependimento, em santificação e no conhecimento do verdadeiro Deus das Sagradas Escrituras? Do verdadeiro Deus. Você tem buscado se afastar a cada dia mais do pecado e de seus desejos carnais? Pois todos os nossos desejos carnais vão contra a vontade do verdadeiro Deus expressa em sua palavra. Pois eles nos levam a amar o mundo e o que ele oferece, e assim nos tornamos inimigos de Deus. Pois a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4:4. Na realidade, o mundo só tem uma coisa para oferecer ao cristão. Uma só. O inferno. E hoje, realmente, está ocorrendo uma disputa, uma corrida louca entre os homens para ver quem é mais merecedor do inferno. É isso mesmo que você escutou. Quem é mais merecedor do inferno. Para ver quem chega primeiro nele. E tristemente, a grande maioria, escute o que eu estou dizendo, a grande maioria dos que se dizem cristãos atualmente também estão nessa luta. Pois não se busca a santidade, não se busca a santificação, se afastando e condenando o pecado, mas ao contrário, o pecado é profundamente desejado, buscado e vivido, como se ele fosse um tesouro de grande valor. O que o pecado oferece passou a ter muito mais valor do que a verdade de Deus, do que o Evangelho de Cristo e do que ser santo assim como o Senhor é e como Ele nos manda ser. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Para a maioria dos cristãos modernos, não é necessário o arrependimento do pecado cometido, desde que ele me enriqueça, satisfaça a minha vontade e me faça poderoso e muito amado pelos homens. E o Senhor, em Lucas 6:26, diz: Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Na verdade, hoje, nós estamos impressionados, realmente muito impressionados, com a paciência que o Senhor tem para com o cristão, com a paciência que o Senhor tem para com a igreja moderna. Igreja que é egoísta, materialista, orgulhosa, incrédula, mundana e pecadora. O mundo está se dando tão bem com a igreja que nem precisa persegui-la. E uma das características fundamentais de um verdadeiro cristão é ser perseguido e sofrer oposição do mundo, como o próprio Senhor Jesus nos fala. Mateus 5, do 10 ao 12. É Jesus falando: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E isto que o Senhor declara no Evangelho é exatamente o oposto do que tem ocorrido em mais ou menos 98% dos cristãos atuais, infelizmente.
A fé do verdadeiro cristão sempre será uma ameaça para aqueles que vivem segundo o mundo e para aqueles que, dizendo ser cristãos, cederam e se conformaram com este mundo, fazendo o contrário do que a palavra de Deus manda. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. O caminhar do verdadeiro cristianismo ao longo da história revela que a perseguição e a oposição é o estado normal daqueles que são realmente discípulos de Cristo, daqueles que vivem um verdadeiro cristianismo bíblico e têm então a verdadeira fé, a genuína fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, se a igreja moderna não sofre nem perseguição e muito menos oposição do mundo, mas ao contrário, vive em uma profunda e cada vez maior aliança com o mundo e seus valores, significa que ela não está vivendo o verdadeiro cristianismo e nem é uma ameaça aos poderes das trevas. Pois o que se vê hoje são exatamente o oposto. São as trevas cada vez mais dentro das igrejas. Na verdade, aproximadamente 98% das igrejas que dizem ser cristãs nem são igrejas e muito menos cristãs. Elas não são mais que empresas humanas que visam o lucro de seus líderes e usam a fé como mercado, e onde se vende de tudo que traga lucro, status, fama, poder e reconhecimento no mundo dos homens. E a palavra de Deus é somente o meio utilizado, nada mais. E ela é usada, torcida, diluída e adulterada para benefício próprio. Em outras palavras, na verdade, não se pode nem dizer que seja a palavra de Deus, pois a genuína palavra de Deus é viva, é eterna, santa, e é a verdade absoluta, assim como Deus é. Em Jeremias 23, 29, o Deus Altíssimo diz que a sua palavra é como fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. E em Hebreus 4:12, ela é comparada a uma aguda espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Você já parou para refletir sobre isso? Ela penetra profundo, até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. E infelizmente, não é nada disso o que é pregado, ensinado e vivido, como eu já disse, em mais ou menos 98% das igrejas que se denominam cristãs. Agora preste atenção no que eu vou falar agora. Guarde isso no seu coração. Somente a pura e genuína palavra de Deus gera fé. Somente a pura e genuína palavra de Deus gera fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, como está escrito em Romanos 10:17. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Então, como realmente crer, obedecer a Deus e ser um genuíno cristão,
se a palavra pregada e ensinada não é a pura e genuína palavra de Deus? Como? Como conhecer o verdadeiro Deus se eu não conheço a sua palavra? A resposta é uma só para as duas perguntas. É impossível. E onde não há a verdadeira palavra de Deus, o povo se corrompe, se conformando com o mundo e seus prazeres. E esta é a causa de tanto pecado no meio cristão. Não se conhecer a Deus e nem a sua palavra. Toda igreja ou cristão que não se basear profundamente na revelação original do Senhor e, portanto, na pura e genuína palavra de Deus, fracassará e cairá no emocionalismo, no humanismo, no mundanismo e na vida de amante do pecado, odiando a santidade e também odiando a Deus, odiando ao verdadeiro Deus das Sagradas Escrituras. Se você se diz cristão, chegou a hora de, a exemplo do profeta Daniel, em Daniel 1:8, onde nós lemos que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. E assim então, você determinar profundamente em seu coração não se contaminar mais com as coisas do mundo e decidir definitivamente seguir e viver tão somente a palavra pura e genuína de Deus. E como Daniel, não se alimentar dos manjares e nem beber do vinho que o mundo lhe oferece, seguindo fielmente a palavra de Deus e, portanto, o genuíno Evangelho de Cristo. E assim, estará cada dia mais parecido com Cristo e, portanto, mais longe do pecado e crescendo em santificação. A primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, diz: aquele que está nele também deve andar como ele andou. Portanto, se você diz ser cristão, você também deve ter uma trajetória de vida semelhante à do seu Senhor, semelhante à de Jesus Cristo. Veja, o mais alto chamado de um cristão é para ser íntegro, justo e santo. É necessário, então, estar com os olhos, a mente e o coração, ou seja, com todo o nosso ser, voltados para os céus, voltados para as realidades espirituais de Deus e do seu reino. Colossenses 3, do 1 ao 3. O verdadeiro cristão depende do Senhor e não do homem. É Ele o nosso socorro e fortaleza, e é dele que vem a nossa justa justiça. Novamente eu peço, preste muita atenção nisso que coloco agora para você. Preste muita atenção. Volte para aqui. Ser barro, e tão somente barro, nas mãos do eterno oleiro, é todo o segredo da vida cristã verdadeira. Ser barro, e tão somente barro, nas mãos do eterno oleiro, é todo o segredo da vida cristã verdadeira. Não é o barro que determina ao oleiro como ele vai agir, fazendo dele um vaso, nem quando, nem para o que ele será usado. Isso é soberania do oleiro. O barro toma a forma, a beleza, o tamanho e tem as dimensões que o oleiro lhe confere. O barro por si só nada pode, nada é e nada faz. Somente nas mãos do oleiro o barro é alguma coisa. Se ele não estiver nas mãos daquele que pode trabalhar nele, ele não passa de algo vazio, sem forma, sem vida e sem objetivo. Só o oleiro transfere para o barro, obra de suas mãos, da sua vida, fazendo com que ele deixe de ser somente barro para se transformar em vaso de barro. O barro não pode sozinho transformar-se em vaso. Essa transformação só o Espírito do eterno Deus pode realizar.
E a quase totalidade do cristianismo contemporâneo tem deixado de viver essa verdade de ser somente barro nas mãos todo-poderosas do Altíssimo Deus. E está agindo como oleiro que não é e nem pode ser. E por isso eu digo, igreja, acorde, desperte, volte a ser totalmente submissa ao Espírito de Deus, como no princípio. Se sujeite e faça somente a vontade de Deus. Deixe de ser uma empresa humana dirigida por homens, para a glória e o louvor dos homens. Se entregue incondicionalmente ao Espírito Santo. Volte a ser a Igreja de Cristo. Volte a ser a Igreja de Cristo, a coluna e firmeza da verdade. Deixe o mundanismo, deixe as ciências humanas, deixe as palavras de autoajuda, deixe o pecado, deixe a incredulidade, deixe a fama e o status, deixe as alianças com o mundo, deixe o poder, deixe a busca louca e nociva das riquezas e pregue, ensine e viva somente a pura e genuína palavra de Deus. Pregue, ensine e viva somente o verdadeiro Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz. Então, volte a ser somente barro nas mãos do seu Senhor. Volte a ser somente barro nas mãos do seu Senhor.